conselheira Jo. Agora eu retorno a palavra para o conselheiro César para... Eu gostaria de dar uma parte para o Beto, não sei se antes ou depois. Pode fazer a pergunta e depois a gente passa para o Beto. Tá, então, ok. Eu tive com a professora Rosângela lá na Câmara, né? Também estava a secretária, falaram sobre esse assunto. E lá, na ocasião, eu fiz uma pergunta que eu considero que não foi respondida, mas eu entendi pelo horário da reunião ali, da comissão, já estava até com o tempo estourado e tal, e sabia que ia ter outras oportunidades, até porque estava ali presente a secretária, outras pessoas aqui da secretaria, né? E esse assunto nós aqui estamos sempre discutindo. Então, e aí quero refazer a pergunta hoje e também fazer um comentário sobre a sua explanação. A pergunta que eu fiz era referente à educação especial para pessoas adultas cegas ou com baixa visão, né? Que educação especial é bem similar aí, tem poucas diferenças, né, do que eu aprendi para os meus colegas, os colegas de deficiência, no caso. Porque hoje mesmo citei isso aqui mais cedo, pelos dados da Organização Mundial de Saúde, e não é só no Brasil, a grande maioria das pessoas cegas e com baixa visão tem a perda de visão adquirida no decorrer da vida. E aí elas precisam desse atendimento para se reabilitar, para reaprender a ler, a escrever e etc., se locomover, né? Como estamos falando de aprendizado, eu penso, pelo menos na minha visão, e minha formação é de arte educador, eu acho que isso deveria estar com a educação, com a pasta da educação. E aí a minha pergunta é essa, então, o que tem previsto para esse público, né? Não foi respondido lá naquela audiência pública, se a senhora puder responder hoje, se não, num outro momento. E sobre a sua explanação hoje, eu queria discordar de uma coisa. Quando você fala do conceito de inclusão, para mim o conceito de inclusão não é só estar junto, não é só estar com. Vai muito além disso. Eu tenho 30 anos de deficiência visual e na minha história foram 14 anos e meio, mais ou menos, que eu já tinha perdido a visão e ali, naquele meio, né, quase metade desses 30 anos, é que eu passei por uma escola especializada, aprendi a usar computador, a digitar, que nem isso eu sabia, usar DOSVox, você deve conhecer, aprendi a usar a bengala e todas essas coisas, ler por áudio, né? Continuo aprendendo coisas até hoje com meus colegas de deficiência. Então, assim, para mim, incluído, eu estou nesse segundo período dos 30 anos. Naqueles 15 primeiros anos, eu estava convivendo com as pessoas sem deficiência. Em casa, onde eu moro, na rua, no transporte público, mas eu não estava incluído. Então, só estar junto, estar com... Hoje aqui eu me sinto incluído. Eu estou aqui de igual para igual com as pessoas que não têm deficiência participando dessa reunião. Mas eu passei por todo um processo de aprendizado, de conquista de autonomia. Aí sim está o meu conceito de inclusão. Então, se a gente está falando de escola inclusiva, ela tem que oferecer isso. Toda escola que se diz inclusiva tem que oferecer isso. E aí me incomoda quando se coloca o profissional de apoio não podendo ser alguém que apoia na questão pedagógica. No caso de um surdo, por exemplo, estou saindo da minha deficiência, estou falando de outra. Às vezes esse profissional de apoio, naquele contexto, pode ser um intérprete de Libras. Nós, os professores da rede, a gente fala de uma rede inclusiva, os professores da rede sabem atender uma pessoa cega, sabem atender uma pessoa surda nas suas necessidades, que a escola tem que ser voltada para as nossas necessidades. Então, é essa questão que eu levanto. Assim, eu acho que a gente precisa aprofundar essa discussão do conceito em si de inclusão. Obrigado. Obrigado, conselheiro César, conselheiro Beto, e depois o conselheiro Antônio e Tiné.